de fibras, guerreiras, mulheres de fibras. Boa tarde, eu sou Natan Santana e sou historiador aqui do Quilombo de Santana. De luta e conquista. Olá, boa tarde, meu nome é Bárbara, mulheres de fibras, é a esperança da vitória de Sou da comunidade aqui mulheres de Santana. de Boa tarde, fibras. me chamo Silene, sou da comunidade de Santana. Mulheres Boa tarde, meu nome é Josleina, de sou daqui da comunidade de Santana. fibras. Boa tarde, meu nome é Jurema Juju Tomás, sou filha nativa do Quilombo de Santana. Boa tarde, eu sou Maria da Penha, do Quilombo de Santana. Boa tarde, eu sou Marilza, artesã daqui do Quilombo de Santana. Então, nós estamos hoje aqui reunidos, né, nesse 13 de maio, há mais de 130 anos, né, que foi assinada aí a Lei Áurea, né, que lhe fez a libertação, né, dos negros que estavam sendo escravizados aqui no Brasil. E hoje nós estamos aqui no núcleo das Mulheres de Fibra, aqui na comunidade quilombola de Santana, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, compartilhando um pouco da história do nosso quilombo, de quem foi Negro Rogério, que foi o maior líder quilombola da nossa região, um negro que na época da escravidão buscou, assim como nós também estamos buscando hoje, a luta pela libertação, porque o processo de libertação ele permanece até os dias de hoje, né? A escravidão não acabou apenas com uma assinatura. Nós estamos ainda nesse processo de libertação. E nós estamos aqui hoje compartilhando um pouco dessa história, falando quem foi Negro Rogério, que em meados do século XIX, né, por volta dos anos aí de 1800, 1830, 1840, ele liderou um grupo, né, que criou aqui um dos maiores quilombos da região, né, o maior quilombo aí do Sapê do Norte, que foi o Quilombo de Santana. E Negro Rogério, junto com esse grupo, se notabilizou como um dos maiores produtores de farinha de mandioca do mundo. A farinha produzida em Santana era exportada para a Europa através do Porto de São Mateus. Tudo isso produzido aqui dentro desta comunidade, que naquela época era uma fazenda que pertencia a Dona Rita Maria Durão Gomes da Cunha, conhecida como Dona Rita Cunha, mãe do barão dos Aimorés, Antônio Rodrigues da Cunha. E dentro das terras de Dona Rita, Negro Rogério, ele criou esse quilombo, dentro do Quilombo de Santana. E ele fez um acordo com Dona Rita, né, que ele iria produzir a melhor farinha de mandioca da região e em troca ele iria alforriar os escravos. E assim essa negociação foi feita e o quilombo durou mais de 30 anos. Infelizmente, né, a destruição do quilombo veio após a morte de Dona Rita, onde Negro Rogério, junto com outros revolucionários, Benedito Mealégua, Constância da Angola, Clara Maria do Rosário, Viriato Cancão de Fogo, né, Preto Bongo, eles planejavam no dia de Nossa Senhora Santana, no dia 26 de julho, organizar a insurreição de Santana, uma revolução que iria fazer a libertação de todos os escravos, de todos os escravizados na região do Sapê do Norte. Só que cerca de 10 dias antes, aproximadamente uns 10 dias antes, a força do governo da província, junto com alguns capitães do mato, invadiram o Quilombo de Santana, né, destruíram várias casas de farinha, furaram canoas, deixando apenas a igrejinha feita de estuque, pintada de branco, em pé, contando aquela história que naquele lugar ali, um negro, em plena época da escravidão, provou que seres humanos não devem ser escravizados, né? Provando que as pessoas devem viver em liberdade, né? E transformando aquele pequeno aldeamento de negros, aquele pequeno quilombo, no maior centro produtor de farinha de mandioca do mundo. Temos também a Juju Tomás, né, que é a nossa mestra da cultura nessa tarde. Queremos ouvir ela falar um pouco também do Quilombo de Santana.
Então, eu queria até mesmo fazer uma pergunta ao nosso historiador, né? Que quando ele fala na alforria do negro, segundo também o Natan, levava os negros, né? Nem era com a medida de farinha, né? Não era um saco de farinha, que na verdade uma vida, né? Ninguém paga, né? Mas era uma medida de farinha, elas traziam um escravo para cá. Então, quando o Natan fala que aqui é muito doloroso essa história, né? E a gente vê que nós somos afrodescendentes, né? Nós temos lá o nosso pé na África, né? E aqui no Brasil é misturado mesmo, é pé na África, um na Oca e outro na senzala. E o da senzala, né, que é o mais doloroso, né? Porque também o da Oca, porque aqui já tinha, né, os índios. E quando fala que os negros vinham desse jeito, né, Natan? Aqueles que aguentavam, né, chegar aqui, entendeu? E tem uma outra pergunta que eu queria perguntar, né, para Natan. Natan, a Santa Ana não era aquela imagem ali, né, Natan? Não era. Então, era uma imagem negra, né? Imagem negra sentada. E outra coisa também, eu soube também, né, que a imagem de Santa Ana caiu em uma das lutas que eles fizeram e caiu de uma sacola de uns desses lutadores, desses escravos, lutando. Então, assim, a história, na verdade, de Santa Ana, de Santana, né? O povoado de Santana, né? Não é à toa, né? E, assim, tem um significado. Por que Santa Ana? Por que dia 26 de julho? Né? Então, é porque os escravos, eles eram muito devotos, né? Por exemplo, igual ele, né, nessa guerra, nessa briga, caiu essa imagem dessa Santa Ana, né? Para quem, né, não sabe, Santa Ana é a avó de Jesus, Mãe de Maria. Enfim, e aí, como também, né, tem um santo, né, que em uma outra ocasião, ou talvez até hoje mesmo, Natan vai falar para nós do São Benedito da Barreira, né, Natan? Das Piabas, que era de Benedito Melé. Uma história muito sofrida também. Então, a padroeira de Conceição da Barra é Nossa Senhora da Conceição, né? E na igreja de Nossa Senhora da Conceição, na igreja matriz, só entravam os brancos, só entravam os senhores, né? Dentro do quilombo de Negro Rogério, né, o que se tem notícias é que só existiam 3 igrejas católicas naquela época. A igreja matriz de Conceição da Barra, que era a igreja dos senhores, a igreja de Nossa Senhora Santana, porque eles chamavam de Nossa Senhora Santana porque Ana é tida, né, na história como uma mulher já idosa, não, uma mulher, né, de mais idade. Então a gente tem o costume de chamar a senhora de idade de senhora. Então, né, que ficou assim, então Nossa Senhora Santana, né, que ficou conhecida. Era uma imagem feita de madeira, realmente. Ela não é uma imagem em pé como as imagens convencionais, porque se a gente pegar as imagens assim na África, a gente vai ver muito imagem sentado, não em pé, né? Então a Santa Ana, Nossa Senhora Santana que se tinha aqui, ela era uma imagem sentada, feita de madeira. E a outra comunidade que existia era de São Brás, que era no distrito de Itaúnas, na vila de Itaúnas. Que o padroeiro de Itaúnas não era São Sebastião, era São Brás que era o padroeiro de Itaúnas. Então a gente só tinha esses 3 igrejas aqui, sendo que a igreja de São Brás, que pertencia à vila de Itaúnas, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que era dos senhores, e a igreja de Nossa Senhora de Santana, que era dos quilombolas, né, que pertencia aos quilombolas.
E essa luta, quando destruiu o quilombo de Negro Rogério aqui, eles só deixaram a igrejinha em pé. A igrejinha está no mesmo lugar, não na mesma construção, mas só ficou ela ali para contar a história. Eles só tiveram respeito pela igrejinha, que era toda de estuque pintada, né? Pintada aí com cal branco, toda branquinha, toda bonitinha. Eles jogavam folhas de pitanga e folhas de almesca para dar um cheiro na igreja, né? Para perfumar a igreja, né? Naquela época que não existia, né, os produtos que a gente tem hoje. E tinha essa igreja. Dentro dessa igreja também tinha e tem até hoje uma imagem de São Benedito, que é feita até de aroeira, essa imagem de São Benedito. Uma imagem linda, 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 linda de São Benedito. Tá na igreja de Santana, tá guardada aqui na igreja de Santana. E Juju falou sobre a questão de Benedito Meia Légua, né? Benedito Meia Légua foi um dos revolucionários que existiu aqui. Ele estava na luta com o Negro Rogério quando houve a invasão do quilombo, só que ele conseguiu escapar, né, na época, porque ele era muito rápido. E o Benedito Meia Légua, ele ganhou esse apelido porque ele tinha a façanha, a expertise de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas qual era a tática de Benedito Meia Légua? Vestir várias pessoas com as mesmas roupas dele. Então, naquela época, né, às vezes na luta, se via várias pessoas, criou-se aquele mito de ele estar em vários lugares ao mesmo tempo. De vez em quando, se pegava um desses. Aí surrava lá no Porto de São Mateus. Alguns às vezes conseguiam escapar, outros não. Mas quando, por exemplo, dava, pegamos Benedito Meia Légua, vamos botar lá, amarrava lá, porque às vezes não surrava no mesmo dia, ou surrava e deixava lá, né? Se tinha notícia que o Benedito Meia Légua tinha entrado em outra fazenda para fazer a libertação. E isso começou a cair um pouco vou dizer, na rotina. Então, quando pegava um negro, criou-se até um dito popular, mas será o Benedito? Acho que muita gente ouviu dizer nisso. Mas será o Benedito? Mas criou-se disso porque pegava. E depois saía a notícia de que ele estava em outro lugar. Até que um dia pegaram o verdadeiro Benedito. Pegaram o verdadeiro Benedito e aí surraram ele quando deram ele como morto. Eles levaram ele para a igreja de São Benedito, lá em São Mateus, né? E à noite, depois de muitas preces, muitas orações, no outro dia de manhã, porque aí eles tiveram a permissão para fazer o velório, né, dele. No outro dia de manhã, quando ia pro sepultamento, que olharam na esteira, cadê ele? Só tinha uns rachos de sangue assim, né? Pegaram, encheram os embornados, né? Embornar, que chama, com areia e fizeram o sepultamento como se fosse de alguém mesmo. Depois o Benedito Meia Légua apareceu em outra fazenda, aí pronto, não tem como pegar ele, ele é invencível. Benedito Meia Légua, pelo que você tem notícia, morreu dentro do oco de uma árvore, nas matas aqui do Angelim, né? Ele já velho, já doente, com problema na perna, né? E ele carregava junto dele uma pequena imagem de São Benedito, né? Que andava junto com ele nas lutas. E aí uns fazendeiros descobriram que ele estava morando dentro desse oco de árvore, né? Que as nossas árvores da Mata Atlântica eram árvores grandes, né? Gigantescas. E o Benedito Meia Légua estava morando dentro do oco de uma dessas árvores. E aí eles fecharam a árvore com ele dentro, né? Cercaram a árvore, fecharam com ele dentro e atearam fogo. Atearam fogo nele. Ai. Depois, nas cinzas, encontraram a imagem de São Benedito, carbonizada, mas não destruída. E jogaram ela no Córrego das Piabas. O Córrego das Piabas ficava, né, aqui na roda d'água, aqui, pela roda d'água aqui tem um Córrego das Piabas, mas devido à questão do eucalipto, né, o nosso Córrego das Piabas hoje já não está mais como era o nosso Córrego das Piabas. E um dia um pessoal pescando achou a imagem de São Benedito e começou a zelar por aquela imagem, né, e entregou para o pessoal da comunidade de Barreiras. E o pessoal da comunidade de Barreiras começou, né, a zelar por ela e zela até os dias de hoje, que é todo dia 31 de dezembro, essa imagem desce pelo rio Cricaré e vem para Conceição da Barra, sob a proteção das mulheres da comunidade das Barreiras, que tem ele como um tesouro, né, como uma coisa muito preciosa para aquela comunidade.
E essa imagem ela pertenceu ao Benedito Meia-Légua, que foi um dos revolucionários que atuou e trabalhou aqui dentro do Quilombo de Santana. Assim como Constância de Angola também. Constância, ela teve o filho arrancado dos braços dela, né? Porque o que acontece? Houve-se uma lei, né? A lei do ventre livre, que a partir daquela data, os negros que nascessem a partir daquela data estariam libertos. Então, quando uma escrava engravidava, né, a partir dessa data, aquele filho que ela tinha já era uma pessoa livre. Então não interessava para os senhores. Pior ainda era ter uma escrava que ficava, em vez de trabalhar, né, para eles, se ocupando de criar uma pessoa livre. Era uma despesa, era um gasto, era um tempo. Então começou-se a fazer o quê? Alguns, o que fazia? Deixavam na boca da mata para alguns quilombolas pegassem as crianças, outros, né, para padres criarem. E quando não se dava conta, ou se afogava no rio, ou se jogava dentro do forno de farinha. Um dia, assim, ouvindo um choro de uma criança na senzala, se incomodou com aquilo, chegou por trás e encontrou Constância de Angola amamentando o filho dela. E aí essa mulher, ela arrancou essa criança dos braços. A Constância foi para salvar, mas o capitão do mato não deixou. E aí jogou o bebezinho dentro da fornalha de fazer farinha, dentro do forno de fazer farinha. Aquilo para Constância... E aí ela transformou a dor de mãe numa luta pela libertação. Constância de Angola foi uma das revolucionárias das negras que lutou aqui dentro do Quilombo de Santana também pela libertação do nosso povo. Ela estava junto com o Negro Rogério aqui também, nessa luta. A Constância depois ela foi assassinada por um capitão do mato chamado Zé Diabo. E ela é sepultada lá na Cachoeira do Cravo, na região ali de Nova Venécia. E eu queria te fazer uma pergunta, Natan. A respeito da situação de todo esse quilombo com o Negro Rogério, Constância, como que sobreviveria? Qual era a sobrevivência, o modo de vivência deles? De que ele sobreviveria? De alimentação, de vivência? Aqui, médicos, cuidados. O produto, né, o produto econômico que girava a riqueza aqui, né, era a farinha de mandioca. Era a farinha quem sustentava a elite, né, os barões. Nós tivemos o barão aqui que nasceu aqui em Santana, que foi o barão dos Aimorés, né? Então, assim, a farinha foi durante muito tempo esse produto de riqueza, né, de sustentação da economia aqui. E também de alimentação, né? Como é até os dias de hoje. Toma café, faz beijinho. Os senhores buscavam seus tratamentos junto dos médicos, eles tinham condições. Já, né, os negros, né, buscavam através das plantas, das ervas, dos remédios, né, suas curas. Até que tinha um homem chamado Preto Bongo, que ele era um curandeiro, ele produzia esses remédios, né. E uma vez disse que a filha do senhor foi mordida por uma preguiçosa. Tava muito mal para morrer, muito mal. E não tinha mais remédio, dava jeito, disse que a moça era muito bonita, ninguém sabia. Até que alguém falou assim, ó, quem pode curar ela é Preto Bongo. E mandaram chamar Preto Bongo. E aí ele chegou, ele olhou, ele falou assim, só tem um remédio pra essa menina ficar boa. E aí o senhorzinho falou, faz qualquer coisa pela vida da minha filha. Faz qualquer coisa. Então só foi o seguinte, ela vai ter que abrir a boca e vai ter que deixar o cuspir dentro. Essa era a cura. E aí perguntou se ela consentia, ela já no leito de morte ali, agonizando, ela consentiu com a cabeça que podia. Aí ele virou e falou assim, não precisa disso não, porque o que cura a gente é a vontade de viver e a fé. Não precisa disso. Foi, preparou um remédiozinho pra ela e deu, e a moça ficou boa. Ele se notabilizou muito porque ele foi um dos principais curandeiros que estava também na luta aqui com o Negro Rogério, curando muitos, né, escravos que estavam feridos, ajudando no tratamento aí, né, dessas feridas, dessas pessoas.
estavam passando por aquilo através das ervas, né, da cura. E a Zacimba, o que você tem a me dizer? Zacimba foi nossa princesa. Zacimba é uma princesa africana. Ela começa na luta, ela não participou aqui, né? Próximo, aqui né? Mas ela influenciou muito, né? Porque a luta de Zacimba se concentrou ali na região do Riacho Doce, né? Perto de Itaúnas. E o trabalho dela se notabilizava em quando os navios estavam lá fora esperando, né, a maré para conseguir encostar, as Zacimba junto com o grupo pegava as canoas e chegava até os navios para fazer a libertação. E ela fez isso durante, né, muito tempo. A Zacimba era uma princesa muito bonita e corajosa também, símbolo de luta, né? Foi ela que começou, né, que deu início a esse pontapé de luta pela libertação. Né? Uma princesa que não quis ver o seu povo aí sofrendo esses maus tratos, que são seres humanos que foram escravizados. Chegou aqui, né, a nossa Jurema Gonçalves, coordenadora da Mulher de Fibras. Hoje nós, né, estamos dando início à nossa escola, né, de Quilombo, né, de Mulheres de Fibra. Escola Quilombola de Mulheres de Fibra. Já tem seu nome, a escola. Então, eu sou Jurema Gonçalves, ela já tinha falado o meu nome. Sou coordenadora de Mulheres de Fibra e nós há muito tempo, né, a gente tinha um desejo de ter essa escola e ter como historiador e professor, né, contando a nossa história, um quilombola nato, né, que é o Natan. Então, é com muito orgulho que hoje a gente está iniciando essa escola. É muito gratificante e nós temos aqui, né, várias alunas interessadas em conhecer de verdade a nossa história e nós mesmos contar a nossa história. Agradeço, né, a presença de todos que estão aqui, né? Agradecer também a todos que participaram. Carlinha, Caixinha, agradecer a todos que vieram antes da gente, né, que prepararam, né, lutaram, né, hoje aí, né, se lembra, eu digo que não sei o que comemorar, né, mas o que se lembra, né, hoje se lembra aí a assinatura da lei, né, que acabou com a escravidão no Brasil. Nós ainda estamos aí passando esse processo de libertação, né, da luta pela libertação. Então, quero agradecer, né, agradecer também a todos aqueles que vierem depois da gente, né, os nossos filhos, né, nossa juventude. Tá tendo essa oportunidade, né, de ouvir, de conhecer um pouco das nossas histórias, da nossa luta, dando continuidade. E a todos que estão aqui, a todos que nos assistiram. Mulheres de fibras, guerreiras, mulheres de fibras, quilombolas, Zacimba, Gaba, exemplo de luta e conquista. Mulheres de fibras, é a esperança da vitória de mulheres de fibras.
Mulheres de fibras, guerreiras, mulheres de fibras, quilombolas. Zacimbagabé é exemplo de luta e conquista. Mulheres de fibras é a esperança da vitória de mulheres de fibras. Mulheres de fibras. Lau, 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 lau. Mulheres de fibras, quilombolas. Zacimbagabé é exemplo de luta e conquista. Mulheres de fibras é a esperança da vitória de mulheres de fibras. Mulheres de fibras, quilombolas. Mulheres de fibras, quilombolas. Zacimbagabé é exemplo de luta e conquista. Mulheres de fibra é a esperança da vitória de mulheres de fibras. Mulheres de fibras, quilombolas. Zacimbagabé é exemplo de luta e conquista. Mulheres de fibras é a esperança da vitória de mulheres de fibras. De fibra.